E é gozado que até eu trabalhei durante 30 anos no Banco do Brasil, lá tinha até aqui o Seiri, o dia do Seiri, eles utilizavam isso daí, né? Exatamente. Para tudo melhorar. Vamos, então, dia do Seiri, fazer limpeza, jogar as coisas fora, né? Sim. Então, o 5S. O 5S. São muitos métodos que existem hoje aqui no Brasil. A grande maioria veio através dos Estados Unidos, mas nasceu mesmo foi lá no Japão. Então, veja o que acontece. Não adianta tentar aplicar esses sistemas e métodos sem conhecer diretamente, sem conhecer começo, a cultura. Né? A cultura. Sem conhecer a cultura. Então, se não conhecer o abecedário, você não vai para lugar nenhum. Voltaremos no segundo bloco, novamente com a Luni, que ela ainda tem muita coisa para falar para a gente. Gastronomia, muita coisa interessante, os hashi, né? Que tem gente que... E vocês continuem interagindo com a gente através do ecoprograma.com.br, nos acompanhando no Orkut, Facebook, Twitter e até daqui a pouco. Olá, se você procura estar sempre atualizado nas novidades, assista Eco Entrevista, apresentado por mim, Selma Cobra, todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui na Eco TV. Nosso bate-papo sobre economia, meio ambiente, muita diversão. Espero por você aqui na Eco TV. E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? Black Pixel Project, Greenpeace. É simples assim. Você instala um quadradinho negro no seu monitor. O seu quadrado, mais os quadrados negros dos monitores das outras pessoas, economizam watts. E economizando watts, todo mundo ajuda a combater as mudanças climáticas. E o que acontece se você não colocar um quadradinho negro no seu monitor? Nada. A temperatura do planeta vai continuar aumentando. E a fome, a malária, as inundações e a escassez de água vão aumentar também. Você acha um Black Pixel pouco? Agora imagine alguns Black Pixels juntos. E mais alguns Black Pixels. E um pouco mais. Parece pouco, mas é muito. Bem, estamos voltando no segundo bloco com um assunto muito interessante, que é sobre etiqueta japonesa, sobre a cultura. Então, Lumia, no seu curso eu sei que você aborda sobre a reeducação comportamental. Na realidade é o seguinte, a reeducação comportamental é um curso à parte. Para começar a dar as aulas de etiqueta japonesa, para falar sobre a etiqueta empresarial, eu tive que me treinar bastante, né? Tive que deixar de ser inibida. Então, nessa de deixar de ser inibida, eu acabei encontrando uma pessoa que é um professor de desinibição. E graças a esse curso de desinibição é que eu acabei me preparando para poder enfrentar o público. E acabou que esse professor, eu trabalhava numa escola, e nessa escola o professor começou a dar a aula, e ele ficou mais de 10 anos dando os seus cursos, e eu trabalhei como se fosse um assistente para ele, mais de 10 anos.
E depois de algum tempo, eu acabei perdendo o contato com esse professor. Mas é um professor que inventou, né, ou descobriu um método de desinibição maravilhoso. E esse professor é que me falou que o Reinaldo Polito, que é o Papa, né? de comunicação, né, de cursos de comunicação, que utilizou o método dele para ensinar, né, para ele montar a comunicação, o curso de comunicação dele. Então, dá para imaginar a importância que é este curso. E para mim foi realmente muito importante, porque se eu não tivesse assistido às aulas dele, se eu não tivesse... Aqueles seus 10 anos... estaria até agora. Estaria até agora. Então, não estaria mais os 20 e tantos anos, né? Enrolando, porque realmente aqueles primeiros 10 anos o curso estava montado. Eu só não apresentei por inibição. Por inibição. E a cultura, o japonês em si, ele é reservado mesmo, né? Muito. E é isso que até você ensina para a maioria do pessoal que respeite esse tipo. Exatamente. Respeitar, exatamente. né? Porque brasileiro... né? Só para quem realmente aprecia. Eu sempre gostei, né? muito, desde criança. Eu era uma criança meio estranha, porque eu gostava sempre de verdura, gostava de produtos integrais. A minha mãe falava assim, se você vai comer isso, você cozinha. Eu tinha, 11, 12 anos de idade, eu tinha que cozinhar a minha comida, porque a minha mãe... Ela não ia ficar cozinhando 2 horas não queria cozinhar o trigo, a aveia, né? Eu não sabia nem como introduzir esses produtos integrais no dia a dia. Né? Bom, mas a criatividade dos brasileiros, né, nessa história, né, entre a mudança entre o naturalismo e a fase de comida japonesa, a criatividade vem de algo muito, assim, maravilhoso. Então, aí eles perceberam que a comida japonesa é saudável, não tem muita gordura, exatamente, muita verdura, exatamente, né? O peixe. Exatamente. Então, para quem entende um pouquinho de nutrição, é uma coisa muito bem equilibrada, né? Muito bom para as pessoas que trabalham, principalmente. Né? Quem trabalha fazendo muita força, braçal, etc., aí é outra coisa. Mas imagina lá em São Paulo, por exemplo, a grande maioria das pessoas fica praticamente o dia inteiro sentado. Nós andamos sentado, nós andamos sentado, dirigindo, o dia inteiro escrevendo no computador, etc. Então, imagina você comer comida pesada. Não tem como ingerir bem, né? Então, a comida japonesa veio substituir muito bem aquela comida que seria a comida ideal, né? E, juntamente com isso, aí vem a criatividade dos brasileiros. Primeiro, de utilizar ingredientes os mais variados possíveis. Os japoneses não fazem isso. É muito difícil. Sushi como é mesmo? Sushi Califórnia, né? Na verdade, os americanos já inventaram. E graças à invenção americana... E põe que manga, morango. Exatamente. Né? Se fosse só pela comida japonesa, eu acho que não estaria fazendo tanto sucesso. Se fosse ali... bem tradicional. Mas então a invenção americana favoreceu, e aqui no Brasil outras coisas favoreceram. Por exemplo, a comida por quilo é invenção de brasileiro. Né? Então, a gente pode comer comida japonesa por quilo. Né? Que sai mais em conta, né? Festival é invenção de brasileiro também. Então, lá no Japão não existe essa história de festival, servir o quanto quer, né, à vontade. Faz aquela misturada, porque às vezes é até uma heresia, né? A misturada que o brasileiro faz, né? Aí entra também comida coreana, chinesa, tudo, tudo bem, é tudo oriental. Eles chamam de japonês, mas na realidade não é totalmente japonês. Mas tudo isso é o jeitinho brasileiro. E eu tive também... conheci muitos sushimens, principalmente brasileiros, principalmente o pessoal do Ceará, né, de Paraíba, que são os grandes sushimens aqui de São Paulo. Aí alguns deles me falaram o seguinte: Lumi, sabe, você oferecer uma comida que não seja tradicional para os japoneses é uma ofensa. No entanto, para meus clientes brasileiros, se eu não fizer essa mudança, se eu não oferecer novidade toda semana, eles vão embora. Eu preciso cativar meus clientes. E é isso mesmo. Então, para cativar os clientes,
começaram a fazer adaptações, exatamente, adaptações utilizando de ingredientes diferentes. Né? Eu acho que está mais do que certo. Não, e agora eu chego à conclusão, que eu viajei muito, sempre viajo, né? E eu falava, a melhor pizza do mundo é do Brasil. O melhor sushi é do Brasil. De todos os países que eu fui, eu achava o que eu comia aqui mais gostoso. É porque tem esse jeitinho que vai se adaptar ao nosso gosto, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que, sabe, a gastronomia japonesa, hoje dizem que em São Paulo tem mais de 600 restaurantes japoneses. Eu acho que tem muito mais. Tem muito 600 mais, são muito. certamente os cadastrados, né? Cadastrados lá no sindicato, etc. Porém, nós temos casas que oferecem, restaurantes, bares, lanchonetes que oferecem comida japonesa a cada esquina. E se você imaginar que em as churrascarias tem o de São sushi Paulo também, tem né? sushi e sashimi, Então, realmente, né? Isso vai dobrar, triplicar. Lume, como as pessoas... Eu sei que muita gente vai ficar interessado em frequentar o serviço, até para aprender todos esses detalhes, né? Como se comportar, a mexer com... eu acho até engraçado que nos restaurantes tem gente que pede o hashi com elástico, né? Tem um elástico. Hoje tem até uma pecinha, uma né? Para pecinha. utilizar o hashi como se fosse uma pinça. Isso. A criatividade brasileira. A criatividade. Então, nos dê se tem site, fala o site, telefone, diga pra nós. Tá bom, tá. Vai ser um prazer atender as pessoas que queiram fazer alguma pergunta. O meu site é www.etiquetajaponesa.com.br. E telefone de contato? Telefone de contato. Eu vou dar 2 telefones. É o 11, prefixo, 3422-5122, ou no meu celular, 96305633. Lume, eu só posso agradecer a sua presença, porque para mim, que tem o meu pedacinho de japonês no sangue, hoje também muita coisa eu fiquei aprendendo. Então, assim, agradeço a sua presença, viu? Prazer. Muito obrigada, viu, Maria? Será um prazer se você me convidar mais uma vez. Com certeza, porque eu vejo que tem assunto para horas e horas, né? Muito assunto. Então, Made in Japan volta com vocês na próxima quarta-feira. E interajam com a gente através do Orkut, do Twitter, ecoprogramas.com.br, e eu espero vocês. Um beijo. She